Estamos no dia 31 de julho, quarta-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala de mais uma parábola. Parábolas que são histórias que Jesus conta do dia a dia das pessoas e da sua época para poder ajudar a entender a compreensão da mensagem que Ele quer nos transmitir. Fala hoje, então, desse reino de Deus que é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, porém o mantém escondido. Depois ele vai e compra todo aquele campo, né, para poder justamente ter aquele tesouro, aquela pérola de grande valor. O reino dos céus, meus irmãos e irmãs, é uma expressão que nós encontramos de vez em quando você vai à missa, quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você encontra essa expressão, o reino dos céus. O reino dos céus, que é um tempo novo que é inaugurado na própria pessoa de Jesus. Como entender, portanto, este tempo em que Jesus veio assumindo a nossa história para poder nos falar de Deus? Existe o tempo em que ele estava junto de Deus e todo o Antigo Testamento, que nós lemos a história do povo de Israel e assim por diante. Depois, com a encarnação, ou seja, quando Jesus assume a nossa história, assume a nossa carne, um tempo novo é inaugurado com a pessoa, portanto, de Jesus. Mas é óbvio que precisamos entender qual é a diferença, portanto, da encarnação de Jesus hoje para a nossa vida. O que nós podemos aprender, como nós devemos entender essa presença de Jesus na vida de cada um de nós. E então Jesus conta esta parábola, né? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Ou seja, um homem o encontra e o mantém escondido. Portanto, poderíamos dizer que é quando, por exemplo, na vida nós descobrimos a pessoa de Jesus, descobrimos o bem que Ele faz para cada um de nós, mas muitas vezes esse escondimento ainda significa que nós estamos amadurecendo dentro de nós a importância, a profundidade do que nós entendemos de Jesus e o que Ele muda na nossa vida. Não é que da noite para o dia, por exemplo, se nós nos convertemos, ou se nós conhecemos Jesus, nós vamos começar a bater na porta da casa dos outros, vamos começar no ônibus a poder falar de Jesus, fazer pregações. Poderíamos, quem sabe, um dia fazer isso. Mas, antes disso, eu vivo um processo de amadurecimento, um processo de conhecimento interno de Jesus. Logo depois disso, né, um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Ou seja, significa dizer que o segundo passo, quando eu conheço Jesus Cristo e deixo Jesus Cristo mudar a minha vida, é justamente fazer o exercício da renúncia. Porque para que eu possa conhecer de fato Jesus, eu preciso renunciar a muita coisa que pode pesar no meu coração, deixar meu coração mais leve para poder conhecê-lo. Logo em seguida, é também o reino dos céus comparado com um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então, duas comparações que falam de renúncia. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao descobrir a pessoa de Jesus na vida de cada um de nós, ao descobrirmos o quanto Ele nos faz bem quando nós escutamos essa palavra, quando meditamos a palavra, quando vivemos a nossa vida de fé,
nos faz poder ter a capacidade de renunciar a determinadas coisas. A renúncia só será entendida quando conhecemos profundamente o grande tesouro da presença de Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Portanto, que tenhamos a capacidade de poder conhecê-lo e, conhecendo, podermos então renunciar ao que precisamos para poder tê-lo realmente de uma forma bem essencial e fundamental em nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.